Olá, bom dia, né? Na terça-feira para vocês, para mim é boa noite, mas bom dia para vocês todos. Eu me chamo Adolfo Andrade da Silva Medeiros, sou aluno da turma IF15, técnica de enfermagem, da disciplina Enfermagem Pacientes Críticos, ministrada pela maravilhosa professora Indianara, né? E o meu grupo foi o grupo que vai abordar é, as, os tipos de sedativos mais utilizados, né, para pacientes críticos na UTI. E a minha parte, né, que coube a mim, além da pesquisa que eu fiz, foi falar sobre os pacientes sedados conseguem escutar. Eu tenho duas respostas: sim e não. Sim, por quê? Porque muitos pacientes, eles são entubados, né? E são colocados em coma induzido, com um tipo de sedação mais leve, tá? Então, esses pacientes, eles conseguem escutar, eles conseguem responder a certos estímulos, né? E tem outros pacientes que não conseguem, em hipótese alguma, ter qualquer comunicação com os profissionais da saúde, porque eles estão em coma profundo. Geralmente são aqueles pacientes que chegam em estado gravíssimo, né? São pacientes que têm AVC, né? Têm traumatismo craniano, né? Tudo que atinge o sistema nervoso central, tá? Realmente eles chegam numa sedação profunda. A sedação aplicada para eles é mais forte, né? E então eles entram em coma profundo, eles realmente não têm como escutar nada naquele momento, tá? Mas mesmo assim, né, toda sedação, quando você não pode ficar sedado, não pode estar em coma o tempo todo, né? Graças a Deus, aqueles pacientes que se recuperam no estado grave, ele ao sair daquela sedação profunda, uma sedação forte, né, medicamento mais forte, sedativo mais forte, ele vai ter que passar pelo desmame. Ele não é simplesmente de uma hora para outra que ele vai sair do coma. Não é assim, né? Aos poucos, né? Então, a administração que estava sendo um sedativo forte começa a ser mais leve, a cada dia mais leve. E aí, nesse momento do desmame, o paciente que estava no coma profundo vai voltar ao coma induzido. Nesse momento, ele começa a escutar, ele começa a reagir, né, a estímulos, como aqueles pacientes que estão no coma induzido. Geralmente, agora na Covid, né, por exemplo, teve muitos pacientes que foram entubados, né? Foram entubados por causa da respiração, né? Porque a oxigenação deles baixou. Eu, inclusive, fui um deles, né? Em julho de 2020, eu tive Covid e eu fiquei 10 dias entubado, né? Por causa da minha oxigenação baixou, mas eu consegui escutar alguns enfermeiros, né, em alguns momentos. Foram permitidos durante pouquíssimo tempo familiares meus para me visitar, já no final, né, da minha estada na UTI, né, no coma induzido. E quando eu comecei a melhorar, graças a Deus, e eu consegui escutar a minha mãe, eu me lembro de coisas que ela falava, meu irmão, né? Mas eu não estava no coma profundo, estava no coma induzido. Foi utilizado em mim um sedativo mais leve, né? Porém, era como se eu estivesse dormindo, mas ao mesmo tempo acordado, né? Teve momentos que eu não tinha consciência, mas tinha momentos que eu recuperava a consciência. Logo quando eu fui internado, eu fui entubado, eu fiquei realmente inconsciente. Mas depois, quando eu comecei a melhorar, né, aí eu comecei a
ter mais consciência do que está se passando ao meu redor e escutar as pessoas, tá? E, inclusive, eu pesquisei que durante a Covid, o Hospital de Bertioga, é uma cidade do norte, no litoral norte do estado de São Paulo, eles têm um projeto muito bonito, Borboleta Azul. E o que é esse projeto? As psicólogas passavam 2 vezes por dia, né, com um áudio das famílias, passando mensagem para os pacientes de apoio, né, que eles iriam se recuperar em breve, de orações, que eles estavam fazendo de orações para eles, até de jogos de futebol, resultados de jogos de futebol, porque tem muito paciente que é fanático por futebol, né? Então, tudo aquilo que dava prazer aos pacientes, as famílias gravavam, né? E entregava para a psicóloga, e a psicóloga levava isso para os pacientes. E qual foi o resultado disso daí? Muitos pacientes tiveram uma melhora mais rápida, né? Porque isso aí faz parte da PNH, Política Nacional de Humanização, né? Porque esse hospital, com esse projeto, via que aqueles pacientes não eram simplesmente objetos, como muitos. Se hoje está no UTI, no corre-corre, até a professora falou um dia, às vezes você, sem querer, acaba vendo o paciente como objeto, e a gente não pode fazer isso. A gente tem a PNH justamente para isso, aplicar a humanização, né? Nós temos que perceber que nós estamos tratando de uma vida, que não é um objeto. E muitas vezes profissionais de saúde esquecem. Tem profissionais de saúde que começam a falar besteira, né, perto de um paciente sedado. E muitas vezes o paciente sedado escuta e depois relata isso daí, né? Mas tudo depende do grau, né, da potencialidade do sedativo, tá? Quanto mais o sedativo for forte, mais em coma profundo ele fica. Quanto mais o sedativo for mais, quando ele for menor efeito, mais leve, né? Aí o paciente está em coma induzido e consegue sim escutar, certo? Eu espero ter ajudado. Obrigado, equipe, obrigado, professora. Sinto muito de não ter estado aí, mas realmente terça-feira de manhã eu não posso, porque botei uma aula, né? Estou gravando antes esse vídeo. Eu tenho uma aula na faculdade e a aula prática que eu não posso perder. Próxima semana de férias, eu me disponibilizei para a noite, como outros alunos também, mas infelizmente nós não tivemos vez. Estou sendo muito sincero. A maioria foi pela manhã. Tudo bem, né? Agora, pessoalmente, eu tenho certeza que seria melhor a apresentação do trabalho. Mas fica aqui, né, a minha pequena e singela contribuição. Um abraço a todos. Boa sorte a todos na nota.